Olá, olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? O nosso assunto de hoje é a estrutura das palavras. E a gente vai começar a nossa aula pensando nessa palavra aqui, estrutura. Quando a gente fala estrutura, o que é que vem à mente, né? A construção de uma casa, o levantar primeiro o alicerce, depois as paredes, depois o teto, o reboco, né? São várias partes que compõem uma casa. Do mesmo jeito acontece com as palavras, né? Então, vocês estão vendo aqui duas peças de um quebra-cabeça e essas peças, elas se encaixam perfeitamente. Assim também acontece com as palavras. Elas são formadas a partir de peças que se montam, né? Peças que se encaixam e formam o todo. Então, as palavras são compostas por partes, por peças. Essas partes que formam as palavras são chamadas de morfemas. Aí, alguns alunos, quando a gente fala isso, alguns alunos perguntam assim, mas não são as sílabas que formam as palavras? Não, gente. O que formam as palavras são os morfemas. Então, a gente precisa deixar isso muito bem claro, para que não haja a dúvida. Esclarecer isso é muito importante, para que você não venha se confundir depois. Então, vamos ver aqui. Eu tenho aqui dois grupos de palavras, tá? São as mesmas palavras em cada quadro, mas vejam que elas estão divididas de formas diferentes. A primeira palavra é subsolo. Então, aqui no quadro amarelo, eu tenho solo. No quadro preto, eu tenho lo. No quadro amarelo, a segunda palavra é descarregamento. Eu tenho aqui descarregue-a-mento. No quadro preto, eu tenho descarregamento. Depois, aqui no quadro amarelo, eu tenho papelada, dividido da seguinte forma: papel-ada. No quadro preto, eu tenho papelada. Professora, e como foi que a senhora dividiu essas palavras aqui no quadro amarelo dessa forma? Por que dessa forma? Então, aqui no quadro preto, os alunos identificam logo. As palavras estão aqui separadas por sílabas, né? No quadro amarelo, elas estão separadas por morfemas. E o que são morfemas? São unidades mínimas que contêm um significado. Por exemplo, sub é um morfema, é uma unidade mínima de significação. Sub tem significado. O que é que significa sub? Significa embaixo ou por baixo, tá? Ou inferior. Então, sub tem esse significado aqui. E solo é um substantivo, todo mundo sabe o que significa. Na palavra descarregamento, 10 tem o significado de negação, né? Carregue, que é do verbo carregar, todo mundo sabe o que significa, e mento tem um significado de ação. Aqui eu tenho papel, ada. Papel é um substantivo, todo mundo sabe o que significa, e ada é um morfema, que tem um significado de quantidade, porção. Então, subsolo que está abaixo do solo. Descarregamento é um voltar atrás. Foi carregado e agora vai descarregar, vai desfazer o que foi feito. E papelada é uma porção, uma quantidade de papel, uma porção de papel. Quando a gente vai aqui no quadro preto, onde as palavras estão separadas por sílabas, veja que só não tem significado, ló não tem significado, tó, men, gá, ré. Essas partes aqui não têm significado, são sílabas. E o que são sílabas, professora? Sílabas são conjuntos de sons, fonemas, emitidos, expressados em um impulso expiratório. Então, quando a gente fala, quando a gente pronuncia uma palavra, a gente emite conjuntos de sons. A gente não fala a palavra assim, soletrando,
S-U-B, S-O-L-O. Não é assim que a gente falava. A gente agrupa os sons das letras e a gente pronuncia a palavra por grupos de sons. Cada grupo de som é uma sílaba. Então, a gente fala subsolo em 3 grupos de sons. Subsolo, não é isso? Descarregamento, a gente pronuncia em 6 grupos de sons. Descarregamento, é assim que a gente fala, né? E papelada em 4 grupos de sons. Papelada, não é isso, gente? Então, aqui no quadro preto, nós temos sílabas. No quadro amarelo, nós temos morfemas, tá bom? Então, a gente vai aprender, a partir de agora, que cada morfema, ele recebe um nome. E ele também tem uma função, digamos assim, tá bom? Então, para compreender a estrutura das palavras, nós vamos conhecer os morfemas que formam as palavras, né? A posição que eles podem ocupar nas palavras. Ok? Vamos ver de um em um, vamos ver isso aí bem direitinho. Vamos seguir, então. Estrutura das palavras. Vamos lá. Então, a estrutura mostra para a gente o quê? A combinação de unidades significativas menores. Então, a palavra é um todo. A palavra é o quebra-cabeça montado, não é? E os morfemas são as partes, as peças do quebra-cabeça. Então, cada morfema, os morfemas são unidades menores, porém, eles também contêm significados, ok? Então, os morfemas são o radical, os afixos, que são o prefixo e o sufixo, a vogal temática e o tema, as desinências nominais, as desinências verbais, a vogal de ligação e a consoante de ligação. Então, a gente tem aqui 7 morfemas, mas que no final são 8, né? Porque os afixos se dividem em prefixos e sufixos. Então, a gente vai conhecer aqui cada um desses morfemas agora, tá bom? Vamos lá? Primeiro morfema, radical. O radical é a base da palavra, é o morfema base, né? É o morfema que contém o significado primeiro, o significado básico, o significado principal da palavra. Então, aqui é a forma mínima, indivisível, que indica o sentido básico da palavra. Forma mínima, tá? Exemplo, explicação, inexplicável. Então, a gente veja aqui, professora, como é que eu vou saber qual é o radical da palavra? Você vai saber fazendo o que eu estou fazendo aqui. Você vai tentar identificar outras palavras que tenham a mesma base, que sejam derivadas. Então, você pode colocar uma escala de palavras derivadas e aí você vai tentar identificar qual é a parte que se mantém igual entre todas as palavras. Por exemplo, eu tenho aqui explicação e inexplicável. Eu poderia ter também explicável, explicadinho, explicado, né? E ainda outras palavras derivadas. E aí, o que é que a gente observa? A gente observa que em todas essas palavras tem uma parte que ficou igual, tem uma parte que não mudou. E essa parte, ela contém o sentido, o significado básico dessa palavra, que é o ato de explicar, é o quê? Esclarecer, explanar, né, sobre alguma coisa. E aí, além aqui do radical, a gente tem outros morfemas. Então, há morfemas que são colocados depois do radical e há morfemas que podem ser colocados antes do radical. Então, o radical é essa parte que se mantém e é o morfema que contém o sentido
básico da palavra. Vamos ver aqui outro exemplo. Aqui a gente tem docinho, doçura, que vem de doce, né? Do substantivo doce. A gente pode colocar também adocicar, docicado, doceira, doceiro, doçaria. Então, a gente forma várias palavras e a gente vê que essa parte aqui, doce, ela não muda, ela se mantém, né? Então, a gente identifica que essa parte aqui é o radical. Veja que depois do C aqui eu tenho inho e embaixo, depois do C, eu tenho ura. Mas o DOC se manteve. Então, aqui é o radical. Ah, professora, mas aí mudou, porque do C de docinho para o C de doçura entrou a cedilha. Então, gente, isso pode acontecer. Por quê? Porque é uma questão de adaptação ortográfica ou adaptação gráfica, né? A gente sabe que o C, junto de I e de E, ele tem som de Si, né? Som de S, de Si. E o C, junto de A, O e U, tem som de Q. Então, veja aqui que inexplicável, o C junto de A tem som de Q. O C junto de O e de U tem som de Q, né? Então, se não tivesse a cedilha, ficaria docura. Então, por uma questão gráfica e ortográfica, o C aqui precisa ser com cedilha para se manter o som de Si, tá bom? Vamos ver uma outra situação. Então, aqui ainda, né? A troca do C por C cedilha é apenas uma acomodação gráfica. Vamos ver outra situação, dúvida e indubitável. Então, veja, duvidoso, duvidar, né? São todas palavras derivadas e o radical se mantém. Ah, não, professora, esse aí mudou, o V virou B. Então, isso aí, gente, também é por uma questão gráfica, tem relação com a origem dessa palavra, tá bom? E aí, houve essa mudança, ok? Isso pode acontecer, mas o radical a gente considera que é o mesmo. Então, pode haver algumas mudanças no radical em algumas situações, mas não é a regra. A regra é, de modo geral, o radical se manter o mesmo, porém, em alguns casos, ocorre a acomodação gráfica, por exemplo, de ter o acento e perder o acento, ou de uma cedilha, tá? E também aqui houve uma mudança que ocorre em algumas situações. Por exemplo, o verbo querer, o radical é quer, mas no pretérito perfeito do indicativo, eu digo eu quis, tu quiseste, ele quis. Então, aqui houve uma mudança no radical. Então, pode acontecer algumas mudanças. A gente tem que prestar atenção a outras formas de, no caso dos verbos, vocês identificarem também, identificar com mais facilidade o radical. Vamos seguir? Com os radicais, formamos famílias de palavras, as quais chamamos de cognatas. Né? Cognatas têm um sentido semelhante a irmãs. Tá? Então, as palavras derivadas, elas formam famílias de palavras, e essas palavras derivadas também são chamadas de cognatas. Por exemplo, docinho, doceira, doçaria, doçura, adoçar, adocicado. Então, veja que em doçaria e adoçar, a palavra ganhou cedilha, porque está junto de A. E doçura também, junto de A e de O. Já na palavra docinho, doceira e adocicado, não tem cedilha, porque junto de I e de E, o C tem som de Si. Né? Então, isso aqui é uma família de palavras, são palavras cognatas. Ok, gente? Tá tudo bem por aí? Gente, se vocês tiverem dúvida, põe nos comentários, tá certo? Põe aqui embaixo nos comentários quais são as dúvidas de vocês, porque eu vou fazer um outro vídeo de revisão. Então, é interessante, na revisão, eu saber o que está pegando para vocês, qual é a dificuldade que vocês estão tendo, quais são as dúvidas que vocês estão tendo, tá bom? Vamos lá. Há palavras constituídas unicamente pelo radical. Por exemplo, paz, flor, mãe, sol, etc.
Porém, a gente pode, sim, acrescentar morfemas a esses radicais e formar famílias de palavras, formar outras palavras. Por exemplo, sol, eu posso colocar solzinho, solzão, solzaço, né? Vai da criatividade. Ensolarado, ensolarar, tá? Mãe, mãezinha. Mãezona, flor, florzinha, floricultura, florista, né? Etc. Ok? Vamos lá. Vamos para os afixos, o segundo grupo de morfemas, né? São morfemas que se juntam a um radical. Veja, então, eu disse o que? O radical é a base. Toda palavra, ela parte do radical. O primeiro morfema que a gente deve procurar na palavra é o radical. Encontramos o radical, agora vamos buscar os outros morfemas que formam essa palavra. Então, vamos para os afixos. Então, se juntam a um radical na formação de outras palavras, das palavras derivadas ou cognatas. Vamos começar pelo prefixo. Então, a palavra pré, o prefixo pré, aqui a gente já tem um prefixo, né? O radical aqui é fixo. Pré significa antes, anterior, né? Então, aí a gente já vê pelo próprio significado de pré, que o prefixo é um morfema que é colocado antes do radical, ok? Então, como tem aqui, ó, quando ocorre antes do radical, acrescentando uma noção semântica ao radical. O que é isso, professor? Acrescentando noção semântica? É acrescentando sentido, acrescentando significado. Então, o radical ele tem um significado e os prefixos agregam sentido àquele radical. Por exemplo, a gente tem aqui no exemplo, infeliz. Feliz é uma pessoa que é feliz ou que está feliz. Quando eu acrescento o prefixo in significa não. In é um prefixo que tem sentido de negação. Então, quando eu digo infeliz, eu acrescentei sentido a feliz, e agora infeliz significa aquele que não é feliz ou que não está feliz. Ok? Então, radical feliz, ele ganhou, né? Ganhou um significado agregado. Ele não perdeu o significado, mas foi agregado um outro significado, que formou o contrário da palavra primitiva feliz. Então, eu tinha feliz, agora eu tenho infeliz, aquele que não é feliz. Normal, eu acrescentei o prefixo a, que também tem sentido de negação, e formo anormal. Então, anormal é aquilo ou aquele que não é normal. Disforme, eu acrescentei também o sentido dis, que tem um sentido também de negação. Então, disforme é aquele ou aquilo que não é forme, que não tem uma forma fixa. Depois eu tenho aqui hipertensão. Hipertensão vem de tenso ou tensão, né? E aí eu acrescentei o prefixo hiper. Hiper significa ao extremo, né? Significa grande, significa mais, né? Então, hipertensão, né? Significa o quê? Muita tensão, né? É uma extremidade, um excesso, ok? De tensão. Eu tenho aqui por, o verbo por, e eu tenho aqui o prefixo ante. Ante vem de anterior, que é colocado antes, que precede. Então, ante é por antes. Eis, tem um sentido também de para fora, né? Então, quando eu digo portar, eu acrescento o prefixo eis, e agora eu tenho o sentido de exportar, ou seja, portar para fora, tá bom? Então, o radical, ele mantém o sentido dele, mas o prefixo, ele agrega sentido também ao radical. Tá bom, gente? Então, o prefixo é o morfema que é colocado, que é posto, agregado, antes do radical. Ok? Tudo bem até aí? Vamos lá. O sufixo. Então, su significa depois. Fixo significa que se prende. E su significa depois. Ou seja, que se prende, que é colocado depois. Depois de quem?
do radical. O radical é a nossa base, tá? Então, eu tenho aqui agora o mesmo radical que eu tive cá, feliz. Mas, em vez de acrescentar um prefixo, eu acrescentei um sufixo, mente. E eu formei felizmente. Mente é um sufixo que forma os advérbios, é um sufixo adverbial, e tem sentido de modo. Ele forma advérbio de modo. Então, felizmente significa de modo feliz, né? De maneira feliz. Então, eu tinha aqui o adjetivo feliz e acrescentei um sufixo adverbial mente, que é de modo. Então, agora eu tenho felizmente, né? Eu tenho aqui também a palavra normal e acrescentei idade. Então, eu tenho agora a palavra normalidade. Agora, um detalhe aqui para vocês. Feliz é um adjetivo. Eu acrescentei um sufixo adverbial mente e formei um advérbio felizmente. Então, a palavra deixou de ser um adjetivo e passou a ser um advérbio. Normal é um adjetivo. Eu acrescentei aqui o sufixo idade e formei normalidade. Normalidade é um substantivo. Então, a palavra deixou de ser um adjetivo e passou a ser um substantivo. Livro, livre, é o radical de livro. Eu acrescentei o sufixo inho, né? E aí eu formei livrinho. Livro é adjetivo, livrinho é um sufixo, livrinho continuou sendo, livro é um substantivo, livrinho continuou sendo substantivo, ok? Eu tenho aqui escame, é um radical de escama, e eu acrescentei oso, o sufixo oso. Professora, por que aqui está separado os e o? Isso aqui eu vou explicar mais adiante, tá bom? Para a gente não se confundir. Então, eu tenho o sufixo oso, que esse o aqui podia ser também o a, por isso que está separado. Podia ser escamoso ou escamosa. Mas eu vou explicar isso daqui a pouco, tá? Então, vamos por parte, degrau, cada degrau da escada, para não confundir vocês agora. Eu tenho o sufixo oso e eu tenho o radical escame, que vem do substantivo escama. Quando eu formo escamoso, escamoso é uma qualidade, uma característica, né? Um atributo. Então, escama, que é substantivo, se transformou em escamoso, que é um adjetivo. Real é um adjetivo. Quando eu coloco o sufixo ismo e formo realismo, realismo é um substantivo. Menin vem de menino ou menina, que é um substantivo. Eu acrescentei aqui o sufixo ada, que tem relação de porção, de quantidade. Formei a palavra meninada. Meninada é um substantivo. Então, era substantivo, continuou sendo substantivo. Qual é a conclusão que a gente chega? Que quando a gente acrescenta prefixos e sufixos nas palavras, pode haver uma mudança. Geralmente, o prefixo não muda. A classe da palavra. Pode acontecer de mudar? Pode. Mas não é tão comum. Já quando a gente acrescenta o sufixo, é comum mudar a classe da palavra. A palavra é adjetivo, se transforma em advérbio ou se transforma em substantivo. A palavra é substantivo e se transforma em adjetivo. Tá? Então, isso aí pode acontecer quando a gente coloca um sufixo ao radical, quando a gente agrega o sufixo ao radical. Então, aqui, sintetizando o que eu acabei de explicar, o sufixo, além de acrescentar uma noção semântica ao radical, pode alterar a classe gramatical ou a classe da palavra. Exemplo, sensato é adjetivo, eu acrescentei o sufixo eis e formei sensatez, então essa palavra passou a ser um substantivo. Ok, gente? Se ainda não ficar muito bem claro, assiste o vídeo de novo, volta um pouquinho, assiste novamente, tá bom? Vamos seguir. A vogal temática. O que é a vogal temática? É uma vogal que é colocada junto do radical. Ela pode ser nominal e pode ser verbal. Vamos começar com a vogal temática verbal. A vogal temática verbal, ela não tem um significado, tá certo?
ela é colocada junto ao radical nos verbos para indicar a conjugação verbal. Então, a gente sabe que os verbos que têm a vogal temática A, eles compõem o conjunto de verbos que pertencem à primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar, falar, cantar, brincar, estudar, etc. O radical do verbo que tem a vogal temática é, eles compõem o conjunto de verbos que pertencem à segunda conjugação, que são os verbos terminados em er, vender, comer, aprender, etc. Os verbos que têm a vogal temática i, que é colocada logo na sequência do radical, são os verbos que compõem o conjunto de verbos da terceira conjugação, os verbos terminados em i. Por exemplo, sorrir, sentir, etc. Agora vamos à vogal temática nominal. Ocorre, prestem bem atenção, tá? Compreender bem cada morfema é bom para que vocês não confundam depois um morfema com o outro. A vogal temática nominal ocorre em nomes que não têm flexão de gênero, ou seja, que não tem masculino e feminino, ok? Então, quando acontece um nome que termina com uma vogal, e esse não tem masculino e feminino, como, por exemplo, gato tem o feminino gata, menino tem o feminino menina, tá certo? Garoto tem o feminino garota. Ok? Cama não tem o masculino camo. Não tem. Então, a palavra... Ah, professora, mas cama é um substantivo feminino. Ok, mas não existe o masculino dela. Tá certo? Então, a vogal temática ocorre quando a palavra não... o substantivo ou o adjetivo, o pronome, não tem masculino e feminino. Vamos ver o exemplo aqui? Mesa. Então, mesa é um substantivo feminino, sim. Como é que a gente sabe que ele é um substantivo feminino? A gente sabe pelo artigo que é colocado antes do substantivo. Então, eu não digo o mesa, eu digo a mesa. A é um artigo feminino. Então, por isso que eu sei que mesa é um substantivo feminino. Pelo artigo que é colocado antes. Mas não existe o masculino de mesa. Então, o radical de mesa qual é? Mes. Por quê, professora? Porque quando eu formo mesinha, o A saiu. E entrou o sufixo inha. Então, mesinha, mesa, mesário, mesona. Qual é a parte que se mantém e que contém o significado básico? MES, mês. Ok? Então, mês é o radical. E esse A é o quê? Vogal temática. Por quê? Porque ele não indica gênero, masculino e feminino. Então, a função da vogal temática no nome é diferente da função da vogal temática no verbo. No verbo, ela indica a conjugação a qual o verbo pertence, se é a primeira, segunda ou terceira conjugação. No nome, ela ocorre quando a palavra não tem feminino nem masculino. Ou seja, quando ela não tem os dois gêneros. É uma palavra feminina mesmo? Sim, mas não há o masculino. Ok? Perfume. Como é que eu sei que perfume é um substantivo masculino? Pelo artigo. Quando eu me refiro ao perfume, eu digo o perfume. Então, eu sei que ela é masculino. Mas existe o feminino de perfume? Não. Então, esse não é uma indicação de gênero. Se não é indicação de gênero, é vogal temática nominal. E como é que eu sei que é nominal? Porque perfume é um substantivo. Perfume não é verbo. Se a palavra for um verbo, vai ser vogal temática verbal. Se a palavra for um substantivo, um adjetivo, um numeral, um artigo, um pronome, vai ser vogal temática nominal. Tribo, apesar de terminar com O, é um substantivo feminino.
Por quê? Porque eu digo a tribo, as tribos, tá? Existe o masculino de tribo? Não. Então, esse O não é indicação de gênero. Esse O é o quê? Vogal temática nominal. Gente, é muito importante vocês compreenderem bem direitinho cada morfema, como cada morfema funciona. Tá bom? Para que vocês não confundam. Repetindo. Vamos lá? Continuando, então. O tema. O tema, ele acontece no verbo. A gente trabalha com o tema, né? Principalmente no verbo. E o que é o tema? É o radical acrescido da vogal temática, ou seja, radical mais vogal temática é igual a tema. Radical mais vogal temática é igual a tema. Ok? Então, verbo cantar, radical cante, porque eu sei que é até o T, porque quando eu digo eu cantei, ele cantou, a parte que ficou igual, base, foi até o T. Quando eu formo a família, eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. A parte que se manteve intacta foi até o T. Né? Porque a gente tem aqui um verbo regular. Nos verbos irregulares, vai ocorrer uma mudança. Mas, de modo geral, na maior parte dos verbos, que são os verbos regulares, o radical ele se mantém intacto. Então, eu tenho aqui o radical, depois aqui eu tenho o ar, indicando o quê? Que eu tenho o verbo cantar, e esse verbo pertence ao conjunto de verbos da primeira conjugação dos verbos terminados em ar. Depois eu tenho aqui vender, radical, e o vogal temática do verbo vender, que é o conjunto de verbos terminados em er. Como é que eu sei que o radical de vender é até o D? Quando eu digo eu vendi, eu vendo, a parte que se manteve intacta foi até o D. Então, aqui é o radical. Ok? Seguindo em frente, o tema é fácil, né, gente? Desinências. Então, desinências, eu vou logo dizer para vocês, geralmente é a parte que os alunos têm mais dificuldade. Então, vamos prestar bem atenção. As desinências também podem ser nominais e verbais. Então, o que são as desinências? São morfemas colocados no final das palavras para indicar certos aspectos gramaticais. Aqui a gente já vê uma diferença entre os afixos, sufixo e prefixo, e as desinências. Por quê? O prefixo e o sufixo pode ser colocado antes ou depois. As desinências, não. As desinências sempre são colocadas depois do radical. Os prefixos e os sufixos agregam sentidos, significados. As desinências, não. As desinências indicam aspectos gramaticais. Tá? Então, veja a diferença entre os afixos, que são os prefixos e os sufixos, e as desinências. Vamos conhecer as desinências nominais. Então, aqui indicam o gênero e o número de quem? Dos substantivos, adjetivos, pronomes, artigos e numerais. Vamos ver os exemplos? Eu tenho aqui alunas. Alunas é um substantivo feminino. E eu tenho o masculino de alunas, que é alunos. Aluna, aluno. Então, é uma palavra que tem masculino e feminino. Então, nesse caso aqui, esse A não vai ser vogal temática. Lembram da vogal temática? Que só acontece quando uma palavra não tem gênero masculino e feminino. Quando a palavra tem gênero masculino e feminino, a gente vai ter o quê? Desinência. E a desinência é de gênero. Então, na palavra alunas, eu tenho alune, alune, porque eu sei que o radical é alune,
aluninho, alunado, alunão, tá? Então, eu tenho aqui até alune, é o radical. O A indica o gênero feminino. Nesse caso aqui, desinência de gênero. E o S, todo mundo sabe que quando a gente acrescenta o S a uma palavra, a gente está indicando o plural. Plural é o número, não é? Que indica a quantidade. Se se trata de uma unidade ou de um conjunto, não é? Um grupo, uma quantidade maior. Então, o A indica gênero feminino e o S indica plural. Então, o A, desinência de gênero e o S, desinência de número. Se não tivesse o S, professora, aí eu só teria aqui a desinência de gênero, radical e a desinência de gênero. Ok, gente? Vamos às desinências verbais. Então, eu tenho aqui. As desinências verbais é um pouquinho mais, né, complicado, mas vocês conseguem aprender facilmente. Assistam ao vídeo várias vezes, quanto for necessário. Então, as desinências verbais indicam variações. Variações de quê? De pessoa, número, tempo e modo nos verbos. Então, desde já, tenham isso bem claro. As desinências nominais só acontecem nos nomes. Quando eu digo nomes, me refiro a substantivos, adjetivos, pronomes, artigos e numerais. Tá? E as desinências verbais só acontecem nos verbos. Então, quando você for analisar a estrutura de uma palavra para identificar os morfemas e classificar os morfemas de uma palavra, você precisa também verificar se se trata de um nome ou se se trata de um verbo. Porque se a palavra for um nome, a análise é de um jeito. Se a palavra for um verbo, você já sabe que a análise é de outro jeito. Tem morfemas que só ocorrem nos nomes e tem morfemas que só ocorrem nos verbos. Tá? Então, as desinências nominais só ocorrem nos nomes. As desinências verbais só ocorrem nos verbos. Tá bom? Então, aqui. Os verbos. As desinências de pessoa. Primeira pessoa no verbo é quem fala. Segunda pessoa, com quem eu falo. Primeira pessoa, eu que estou falando aqui com vocês. Segunda pessoa é você com quem eu falo. Terceira pessoa é ele, de quem eu e você estamos falando. E aqui agora a gente tem o número. O número é singular e plural. Então, a primeira pessoa do singular, eu que estou falando. A segunda pessoa do singular, tu, com quem eu estou falando. A terceira pessoa do singular, ele, de quem eu e tu estamos falando. A primeira pessoa do plural, nós, eu e vocês, nós que estamos aqui falando. A segunda pessoa do plural, ou melhor, nós, se tivesse um grupo aqui comigo, né? Do lado de cá. Nós que estamos falando. Segunda pessoa do plural, vós, que estão aí do outro lado. Com quem nós, que estamos do lado de cá, estamos falando. Terceira pessoa do plural, eles, de quem nós e vós estamos falando. Ok? Tempo, presente, pretérito e futuro. Lembrando que o pretérito pode ser perfeito, imperfeito ou mais que perfeito. Então, as desinências verbais indicam pessoa e número. E agora também as desinências verbais podem indicar tempo, presente, pretérito ou futuro. E também o modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Vamos entender melhor com o exemplo. Eu tenho aqui o verbo cantávamos, eu cantei, eu canto, então eu tenho aqui o radical cante.
Depois eu tenho a vogal temática A. Professora, por que a vogal temática da A? Porque está com acento, porque aqui está conjugado. Então, é uma adaptação gráfica. Quando eu digo cantávamos, eu tenho uma palavra pró-paroxítona. Toda palavra pró-paroxítona recebe acento gráfico na sua sílaba tônica. Então, aqui é uma questão gráfica, ortográfica. Aí, depois do radical e da vogal temática, que formam o tema, eu tenho aqui vá. E depois eu tenho mós. Eu não estou separando sílaba, eu estou separando morfemas. E esse vá aqui, ele está agregando aqui ao radical, ao tema, um aspecto gramatical de tempo e modo. Por que eu sei disso? Porque quando eu conjugo o verbo eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Eu sei que eu estou conjugando o verbo cantar no pretérito imperfeito do indicativo. Quando eu digo eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos, vós cantareis, eles cantaram, eu troquei o V pelo re, com som de re. Eu sei que agora eu já estou conjugando o verbo no pretérito mais que perfeito do indicativo. Quando eu digo se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem, agora eu troquei o vá por se, SSE. Eu sei que agora eu estou no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, essa parte do verbo, esse morfema, está me indicando o tempo e o modo. Quando eu digo eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, vós cantarias, eles cantariam, eu troquei o vá por ri. E esse ri indica para mim o aspecto gramatical do futuro do pretérito do modo indicativo. Então, esse morfema aqui, ele está indicando o tempo e o modo. E depois eu tenho o morfema mós. Observe uma coisa, quando eu digo eu cantamos, nós cantaríamos, nós cantaremos, se nós cantássemos, nós cantamos, nós cantávamos, nós cantáramos. Ô, professora, é isso mesmo. Toda vez que eu estou na primeira pessoa do plural, nós, o verbo termina com mós. Então, esse mós está indicando o quê? A pessoa, primeira pessoa, e o número, plural. Está indicando a pessoa e o número. Primeira pessoa do plural, nós. Então, é o morfema que está indicando pessoa e número. Repare, a primeira pessoa do singular do presente. Eu canto, eu vendo, eu limpo, eu estudo, eu falo. Sempre está terminando com O. Ok? Então, esse O, depois desse radical aí, ele não é vogal temática, porque a vogal temática do verbo cantar é A. Ele também não está indicando o tempo e modo. Ele está indicando o quê? Ele está indicando pessoa e número. Primeira pessoa do singular. Ok? Vamos lá. Então, a gente tem aqui cânter, radical, a vogal temática. A gente tem um errinho na digitação, cortou aqui, né? Onde tem A, é vá, desinência de tempo e modo, ou desinência modo temporal, indicando o tempo e o modo, nesse caso aqui, pretérito imperfeito do modo indicativo. E aqui não é S, não, gente, é mós, cortou aqui, não é? Na hora que eu
coloquei mos, desinência de número e pessoa, ou também a gente pode chamar desinência número pessoal. Ok? Tudo bem, gente? Estão entendendo? Espero que sim. Então, coloquem as dúvidas nos comentários. Vou fazer um vídeo de revisão. Vou fazer um vídeo com atividades para vocês, tá bom? Para vocês entenderem bastante esse assunto, porque, inclusive, a gente vai ter uma parte, a terceira parte desse assunto vai ser sobre a importância de conhecer esse assunto, a estrutura das palavras, no momento de interpretar texto. Porque, às vezes, tem palavras no texto que nós não conhecemos. Mas, quando a gente sabe o significado, a gente sabe que ali é uma palavra formada de afixos, prefixos, sufixos, desinências, a gente pode conseguir interpretar o significado daquela palavra, né? Conhecendo a estrutura da palavra. Então, isso nos ajuda também na interpretação de textos. Vamos seguir em frente. Vogais e consoantes de ligação. Então, aqui é para a gente terminar. São vogais ou consoantes colocadas entre dois morfemas, às vezes o radical e o sufixo, apenas para facilitar a pronúncia. O que acontece é que, às vezes, quando a gente vai formar uma palavra, o sufixo não dá liga com o radical, né? Não soa bem, a pronúncia não fica legal, não fica agradável, não fica fácil. Então, é necessário, às vezes, colocar uma vogal ou uma consoante para dar a liga, né? Para poder colar melhor e a pronúncia ficar melhor. Vamos ver aqui os exemplos. Pezinho. Então, eu tenho aqui o radical pé e o sufixo inho. Então, se eu não colocasse aqui esse Z, ficaria péinho, né? Então, eu digo assim, dá uma coçadinha no seu péinho. Não está muito legal, né, gente? Não está tão legal assim. Péinho, né? A gente precisa, então, a gente coloca uma consoante, nesse caso aqui foi o Z, e aí a gente tem pezinho, soa melhor, a pronúncia é melhor, né? Depois eu tenho aqui pau, radical pau, sufixo ada, então fica pauada, também não está muito legal. A gente acrescenta a consoante L para poder ligar, né? E aí a gente forma paulada, então a pronúncia fica melhor. Gás e metro, radical gás, sufixo metro, então eu tenho gásmetro, também não está muito legal. A gente coloca uma vogal de ligação, fica gasômetro. Professor, e por que esse acento? Por causa da regra de acentuação. Quando eu coloco o O, fica gasômetro, uma palavra proparoxítona. Aí eu tenho aqui o radical Paris, sufixo ense. Então, fica parisense, também não ficou tão legal. A gente coloca aqui uma vogal de ligação e aí ficou parisiense, a pronúncia ficou melhor. Então, vogal de ligação são vogais e consoantes, são vogais que a gente usa quando é necessário a gente colocar entre o radical e o sufixo para que a pronúncia fique melhor, tá bom? Então, terminamos o estudo dos morfemas. Vamos fazer um teste aqui, rapidinho, para concluirmos o nosso vídeo. Primeira palavra, antitetânico. Então, eu tenho aqui tetânico, vem de tétano, então eu tenho um radical aqui, tétane, até o N. Então, eu tenho aqui dois morfemas que foram agregados, anti e ico, tá? Anti. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Tétane, radical, anti, que é anti, digam aí. Isso, muito bem, prefixo. E depois, ico, sufixo, poderia também ser antitetânica. Então, como tem aqui masculino e feminino, esse O, a gente tem aqui também uma desinência de gênero. Vamos conferir? Então, aqui, anti, prefixo, teta, radical, ico, sufixo, mais desinência de gênero. Vamos mais uma palavrinha? Endoplasma. Ah, professora, vem de plasma. Isso, muito bem. Então, eu tenho aqui plasme, né? Por que plasme, professora? Porque eu posso dizer plasminha, né? Eu posso colocar sufixos. Então, a parte que se mantém é o plasme. Então, eu tenho aqui o
radical. E esse endo é o que, gente? Isso, muito bem, prefixo, não é? Endo tem um significado de para dentro. Então, endoplasma se refere a algo dentro do plasma, não é? E esse A, professor, é o quê? Aí a gente se pergunta logo. Endoplasma é um substantivo, né? Então, esse A, ele indica gênero? Não, 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 não. Então, ele vai ser o quê? Vogal temática. Vamos conferir. Eu tenho aqui endoprefixo, plasma e radical, a vogal temática. Só mais uma, tá bom? Cantasse. Então, a gente tem aqui agora um verbo. A gente já sabe qual é o radical de cantasse. Cante. O A é o quê? Isso, vogal temática. E o SSE está indicando o quê? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, eu tenho aqui desinência de modo e tempo ou desinência modo temporal. Ok, gente? Terminamos o nosso conteúdo, mas eu vou deixar aqui para vocês uma lista de prefixos e sufixos, porque é muito importante vocês conhecerem os prefixos e os sufixos para ajudá-los a identificar esses morfemas nas palavras. Eu não vou ler todos, eu não vou ler os exemplos. Vocês podem pausar o vídeo e ler os exemplos para vocês terem um conhecimento melhor do assunto, tá bom? Agregar mais entendimento para vocês. Então, eu tenho aqui prefixos que indicam negação e oposição, des, in, contra, ante, a, an. Prefixos que indicam duplacidade, de, bi, ambi. Prefixos que indicam movimento para dentro, in, en, intra, endo. Professora, por que tem in com N, in com M? Porque vai depender do radical que você vai ter depois. Vai ter depois. A gente sabe que antes de B e P se escreve M. Antes das outras vogais, N. Então, é por uma acomodação também ortográfica, tá bom? Vamos lá? Prefixos que indicam movimento para fora, eis, ou ec, né? Ou ex. Prefixos que indicam repetição, ré, ana. Prefixos que indicam superioridade ou excesso, super, sobre, supra, ultra, hiper, arque. Prefixo que indica inferioridade, hipo. Prefixos que indicam simultaneidade, coisas que acontecem ao mesmo tempo, ou companhia, co, com, si, sim. Prefixos que indicam anterioridade, ante e pré. Prefixos que indicam posterioridade, pós, ep. E eu tenho aqui agora alguns sufixos, sufixos aumentativos, sufixos diminutivos, sufixos diminutivos eruditos, que não são tão usados mais hoje em dia, né? E a gente tem sufixos que formam substantivos a partir de outros substantivos, sufixos que formam substantivos a partir de outros adjetivos, nesse caso, mudando a classe da palavra. Sufixos que formam substantivos a partir de um verbo, ou seja, transformam um verbo em um substantivo. Sufixos que transformam um substantivo em um adjetivo. Sufixos que transformam um verbo em um adjetivo, mudando a classe da palavra. Sufixos verbais, ok? Sufixo adverbial, que é o sufixo mente. Você transforma um substantivo, um adjetivo, em um advérbio, acrescentando o sufixo mente. Então, é isso aí, gente. Fiquem com Deus.